O meu conhecimento de fissura começou quando eu era criança. O meu avô tinha um amigo com fissura e eu não sabia que ele tinha fissura. Quando eu cheguei na faculdade de odontologia de Bauru, com 17 anos, quando eu fui fazer a faculdade, que eu conheci o Centrinho, aí eu me recordei daquele amigo do meu avô. E que, infelizmente, eu entrei na faculdade em 1990 e eu fui procurar meu avô. Vô, agora eu sei o que seu amigo tinha, porque ele chamava a atenção a forma como ele falava, o jeito da face dele, que para mim era diferente, porque ele não tinha sido operado. E depois eu pensando, eu falei, nossa, ele tinha uma fissura transforame bilateral. E fico feliz que um congresso como esse traga à tona, né, a necessidade dessa reabilitação, o quão importante ela é, porque esse amigo do meu avô, infelizmente, morando ali a 100 e poucos quilômetros de Bauru, que eu sou natural de Ourinhos, ele não teve direito ao tratamento e ele acabou falecendo daquela maneira, segundo o que meu avô conta. E hoje, né, passado 28 anos da faculdade, eu me alegro, e nós que trabalhamos há 21 anos com fissuras sabemos quão difícil é nesse país, onde as políticas públicas são tão difíceis. Então, eu faço um voto aqui que realmente os pais se mobilizem, né, que vocês e as suas crianças, nossas crianças, são a razão dos serviços existirem. E eu tenho gratidão a cada criança que passou pela minha mão, que me ensinou juntamente com seus pais as estratégias e o que eu tenho de conhecimento para compartilhar com vocês aqui um pouquinho. Tá bom? Vamos lá? Então, na FUNCRAF, onde eu trabalho, muitas vezes começa o atendimento no aconselhamento da gestante, pode passar, quando ela tem o diagnóstico pré-natal no ultrassom de que o bebezinho vai nascer com fissura. Nós não sabemos se a fissura que aparece no lábio vai ser só de lábio ou se vai comprometer o palato também. Pode passar. E então, aí, os tipos de fissura, lá nós usamos a classificação de Spina, que é baseado nesse pontinho azul aí, que é o forame incisivo. Então, tudo que vem antes do forame é pré-forame. Então, são as fissuras de lábio e gengiva. E o que é pós-forame são as fissuras de palato, que pode ser completa ou incompleta, pegar o palato duro, o palato mole. E as transforame, em torno de 40%, que pode pegar o lábio, a gengiva e o palato, ser uni, ser bilateral, pode ser combinações entre trans e pré-forame, e pós e pré-incompleta, pós-incompleta, pode passar. Então, quando chega a gestante ou a mamãe com seu bebê, no caso novo, a gente vai falar sobre as tratamento, as idades cirúrgicas, que geralmente nosso serviço, o lábio a partir do 3º mês de vida e o palato por volta de 12 meses, onde são realizadas as cirurgias primárias, e as formas de alimentação, salientando aqui que o bebê com fissura isolada, lábio-palatina, ele tem total condição de se alimentar por via oral. Né? Muitas vezes nas maternidades, por falta de conhecimento, passa-se sonda nasogástrica em bebês com fissura isolada. Há casos que realmente é necessário, nos casos sindrômicos ou em casos da sequência de Robin, que é muito comum acontecer, que as crianças têm micrognatia, glossopitose, têm uma dificuldade respiratória, e às vezes é necessário que ela use sonda até melhorar essa questão da obstrução respiratória. O aleitamento materno ao seio, como a doutora já falou, é possível, existem as posições tradicionais para o aleitamento materno, é mais comum de se conseguir na fissura pré-forame. As fissuras palatinas são bem raras, né? As mães que conseguem esse aleitamento por 2, 3 meses. Há casos que, com a ajuda da ordenha mecânica ou do leite materno ordenhado manualmente, elas conseguem até prolongar com 7, 8 meses. Mas, como a doutora referiu anteriormente, mais importante a forma como essa mãe vai amamentar esse bebê, né? Com carinho, com cuidado, com a atenção, que na nossa experiência a gente vê que todas se esmeram nesse cuidado, né, de alimentar o bebê, porque sabe da importância do ganho pôndero estatural para que ele tenha condições de ir para a cirurgia.
Quando o bebê não tem um ganho de peso satisfatório, apenas com o uso do leite materno ou leite materno ordenhado acaba sendo insuficiente, o pediatra ou o nutricionista vão prescrever a fórmula láctea mais adequada, e aí vale ressaltar a importância da diluição direitinho, do leite para viagem, para não estragar, fazer o leite a hora que vai oferecer para a criança. E aí os utensílios que podem ser utilizados, o copo, a colher e os bicos de mamadeira. Pode passar? É muito importante a postura, né, para a alimentação desses bebês. A gente recomenda sempre que seja feito o decúbito elevado, de 45 graus, né, não a criança totalmente sentada, mas um pouquinho mais deitada, mas para preservar as vias auditivas também, a questão da tuba auditiva, para que não vá leite para a orelha média. É muito importante também fazer esse bebê arrotar, que é sabido que o bebê com fissura lábio-palatina, ele pode ter a ingestão de ar durante a mamada por mais vezes e precisar arrotar e aí depois continuar. Não é porque ele parou que ele já está saciado. Então, precisa sempre insistir para que o bebê, depois que ele arrotou, ver se realmente ele está saciado, ele vai dar amostras disso. Ele vai se jogar para trás, ele vai fazer careta de que ele quer mais, de que ele está realmente saciado. Então, geralmente, o que a gente vê na experiência é que eles arrotam 2, 3 vezes após a mamada. Uma coisa que eu aprendi também, que é muito importante dar o apoio para os pés durante a deglutição, né? Porque o diafragma, ele faz um esforço muito grande quando você não tem esse apoio, né? Vocês podem tentar deglutir aí com os pés elevados, e para os nossos bebês com fenda palatina, que já tem um déficit pressórico intraoral, é mais difícil deglutir sem esse apoio para os pés. Então, a mãe podendo posicionar no colo, né, o pezinho do bebê, que ele possa deglutir, isso também ajuda bastante. E aí, com relação à audição, esses cuidados durante o processo de alimentação ajudam a preservar também a questão da orelha média. Pode passar. E tudo isso vai repercutir no desenvolvimento de linguagem e fala do bebê com fissura. Pode passar. Então, aí as fotos do aleitamento materno, aquela bebê do lado direito tinha uma fissura trans esquerda, essa é uma pós incompleta, ela passou por relactação, num centro especializado, que ela nasceu no hospital amigo da criança, e aí ela fez a técnica de relactação. Como a fissura dela era pós-incompleta, menos que meio palato mole, tipo como se fosse uma submucosa, ela tinha a úvula bífida, mas ela conseguia um bom, depois da relactação, ela conseguiu mamar o seio. Pode passar. E a posição invertida é quando você passa o bebê. Eu observo que geralmente eles mamam melhor com a fissura para baixo, né? Então essa menininha era uma pré-completa, unilateral do lado esquerdo, e ela conseguiu amamentar nessa posição invertida, passando do seio direito para o esquerdo na mesma posição. Pode passar. Então, alguns utensílios no uso da translactação, pode ser usada a sonda uretral, pode passar. Número 4, e a seringa de 20 ml, e aí pode amarrar no pescoço da mãe e colocar a fita adesiva, pode passar, para colocar a sondinha próxima ao mamilo, para o bebê sugar. E esses outros, existem já o sistema suplementar de nutrição industrializado, tem 2 marcas no mercado. E há também a mãe que deseja prosseguir por mais tempo com aleitamento materno, ao invés de começar já a complementar com o bico de mamadeira, que pode dar confusão de bico, né? Mas isso é individual de cada família, e o fonoaudiólogo, o enfermeiro da equipe especializada vai avaliar juntamente com o pediatra o que é mais a possibilidade junto daquela família, né? Pode passar. Aí alguns bicos de mamadeira. Eu aponto aqui. Esse é o de fissura labial, que a gente pouco usa. O de fissura palatina, às vezes eu vejo alguns bebês vindo com ele, das maternidades. Nós não usamos no nosso serviço,
Pode passar. Mas quando o bebê vem com ele, está bem adaptado, pode prosseguir com ele. Então, esse é o bico ortodôntico, pode ser NUC ou CUCA, o número 2. Geralmente é o que a gente mais usa para as fissuras transforames e pré-forame unilaterais, né, quando não consegue o aleitamento materno, que precisa fazer uso da fórmula láctea, ou quando o bebê precisa tomar o leite materno ordenhado. Então, esse espaço aqui, ele acaba se colocando bem próximo à fissura labial, ele veda melhor a passagem do ar, né, e evita que o bebê ingira muito ar. Tem essa válvula aqui também anticólica, que vai soltando, liberando o ar. E o furinho aqui, acho que não dá para ver, mas a gente geralmente acaba usando o furo para líquidos engrossados, porque esses bebês têm um déficit pressórico e acaba demorando muito, isso acaba comprometendo o ganho de peso. Mas é necessário que o profissional, o fonoaudiólogo da equipe, avalie como é que está o fluxo na hora de transicionar, porque muitas vezes, pode passar, a gente inicia a alimentação, esse é o CUCA número 2, é o BIG, né, dessas mamadeiras mais gordinhas, pode passar. Que muitas vezes a gente inicia com a chuquinha, né, tanto para os pós quanto para os trans, que você tem uma condição melhor de furar de acordo com a necessidade de cada bebê. Geralmente a gente amplia o furo no máximo até 1 milímetro de diâmetro. Tem bebês que conseguem mamar com furo de fábrica, porque ela é muito macia e com um leve amassamento que eles fazem, eles já conseguem a ingesta adequada. Esse é um bico que tem no mercado também, que é da marca Loli. Ele é um silicone bem macio e ele se assemelha muito a esse para fazer a transição, porque agora, às vezes, é difícil você encontrar esses bicos de látex com BPA free. E aí, às vezes, a gente utiliza esse também para transbilateral e para pós-forame. Pode passar. Então, aqui é o bico que a gente tinha antigamente mais facilmente no mercado, que é o Natoform da Lilo, que também ajuda bastante as crianças com fissura pós e transbilateral. Geralmente, para transunilateral e para pré-unilateral, a gente prefere o ortodôntico, e os bebês também preferem. Aqui também é uma válvula anticólica e o furo aqui é aumentado. E aqui é o da chuquinha, pode passar. Então, assim, a introdução de novas consistências alimentares, geralmente a gente respeita essa questão do desenvolvimento neuropsicomotor. Geralmente a criança, quando começa a engatinhar, ela consegue ter uma dissociação melhor do movimento da língua e da mandíbula, um balanceio melhor na cavidade oral que propicia a mastigação. E aí a questão da aquisição de linguagem e fala novamente, o bebê que mastiga, que suga de uma forma adequada, num furo adequado, ele vai ter um maior desenvolvimento das funções do sistema estomatognático. O sugar, o deglutir, o mastigar, tudo isso exercita a musculatura, que também o cirurgião vai precisar depois para operar, e quanto mais hipertrófico for aquele palato mole, usado nessas funções, vai facilitar o trabalho do cirurgião também, e isso vai resultar, muitas vezes, numa qualidade de voz melhor. Pode passar. Então, aqui a fenda. Uma coisa que a gente faz também, que é importante, é o pinçamento das narinas, quando o bebê começa a balbuciar, para estimular os receptores de pressão aérea que tem aqui nessa região. E a questão do engasgo que a doutora falou, a criança com fissura, ela tem esse dispositivo de proteção das vias aéreas, né, epiglote, pregas vocais falsas e verdadeiras, na hora que vai deglutir, como as outras crianças sem fissura. Pode passar. Então, a gente geralmente introduz a consistência pastosa, com 6 meses, e a amassadinha por volta de 9 meses, e os sólidos por volta de 1 aninho. E sabendo que na hora que, pode passar, que as crianças vão para a cirurgia, geralmente tem no nosso serviço a dieta de 30 dias, e tudo é dado batido, liquidificado, peneirado e em temperatura ambiente, para evitar alteração na cirurgia e sangramento.
Pode passar. Então, é a colher, ou a mamadeira de colher, que muitas vezes os pais optam por usar. E depois que a criança volta da cirurgia, muitas vezes, ao invés de retornar para a mamadeira comum, já vai para o bico de transição. Pode passar. Aí aqui é a tuba auditiva, né, onde muitas vezes, por alteração do elevador palatino, a gente acaba tendo alterações de orelha média, e depois os otorrinos vão falar mais. Então, a postura, a alimentação é muito importante para isso. Pode passar? Então, aí, pouca coisa é necessária para transformar inteiramente uma vida: amor no coração e sorriso nos lábios. Pode passar? Esse é meu contato e eu agradeço. Obrigada a todos.